Vocês deram voltas. Neoliberalismo, estou vendo que é pretexto para que vocês querem que eu fale mal dos meus colegas, é isso? Os meus ex-alunos, alguns foram, os outros não. Sinceramente, eu não conheço mais. Eu estou aposentado, portanto, afastado do departamento. Sem contar o tempo que, quando eu estava na ativa, eu não participava mais da vida departamental, burocracia, tinha sido dispensado dessas reuniões e tal, já tinha feito minha lição de casa toda e tinha deixado num canto, também não disputava poder, não tinha nada, então tinha uma vida muito tranquila, gosto do departamento, minha vida, estou há mais de 52, estou há 52 anos na USP como professor, estudante e professor. Bom, de modo que eu não posso, não é uma questão de não ferir o decoro acadêmico, eu não posso falar de um grupo de professores que eu mal conheço, a maioria jovens e que vieram. Não é uma questão de não ferir o decoro acadêmico, eu não posso falar de um grupo de professores que eu mal conheço, a maioria jovens e que vieram por concurso de outras universidades. Mas como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Sendo que, por mais que a gente fique um pouco exasperado e parta para chamar de nomes feios políticos, depois de 68, na ditadura, um nome feio era chamar de revisionista, imagina só. Ainda tinha maoísta, então revisionismo era um palavrão. Chamar de fascista, a gente chama de fascista 3x2. Seguramente os meus jovens colegas, ou não tão jovens assim, não são fascistas. Isso é para a gente tá a pé da vida com eles e chama de fascistas. Não são fascistas. Não vamos ser precisos conceitualmente. Podem ser outra coisa. Um departamento que foi francês de ultramar há muito tempo, não é mais. Não é mais francês há muito tempo. Oxalá fosse, mas não é mais francês. Ele se internacionalizou. O pessoal vai para todo lugar, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra. Tem conexões, participam de todos. Quer dizer, eu estou jogando assim um pouco à distância, mas é uma classe de excelência internacional. Eles não... É como se eu dissesse o seguinte: os meus professores, que foram da segunda geração formadora do departamento, disseram o seguinte: nós, finalmente, conseguimos realizar aquele projeto inicial do departamento de filosofia, que era de formar pessoas que pudessem dar cursos de filosofia, escrever sobre filosofia, matérias, cursos, livros, artigos, que não nos envergonhasse, isto é, que não nos desmerecesse, que estivesse à altura da produção internacional. Era mais ou menos isso. Isso conseguiu. Então, conseguiu pessoas competentes, que conhecem, como dizem os franceses, conhecem son métier, que participam de congressos internacionais, e é uma coisa muito importante, foi muito importante no Brasil de um século atrás, não fazer feio, num sentido progressista, vamos usar essa palavra, se nós imaginarmos que quem dava aula de filosofia era gente que vinha da Poli, sobretudo da Faculdade de Direito, então era aquela coisa bacharelesca, infame. Então, o fato de produzir alguma coisa diferente se produziu, está aí. É gente que participa de congressos sobre assuntos de vanguarda, progressistas, esclarecidos, a teoria crítica, enfim. A contrapartida é que o saber crítico não é mais garantia de coisa nenhuma. Esse é o dado novo na história social e intelectual da Universidade de São Paulo e da filosofia. Isso não é mais a garantia. Então, é possível que se tenha excelência intelectual, excelência cultural, profissional, nesse ramo chamado filosofia, que é acompanhado, esse é um fenômeno a ser interpretado, não para ser xingado, por uma absoluta cegueira do que se passa na universidade, isto é, há um grupo, a universidade não pode continuar, temos que fazer alguma coisa. Quem tira as cadeiras e quer continuar dando aula, fazendo as suas coisas, porque acha que as coisas estão indo, e, portanto, as cadeiras estão atrapalhando. Então, a insensibilidade para debacle generalizado, dizer, não é possível continuar assim, temos que parar, pensar, vamos juntar todo mundo, não precisa... Podemos, inclusive, continuar a dar aula. Vocês não gostam de aula, nós gostamos de dar aula, vocês não gostam de ter aula, então lá a gente dá aula, mas faz ao mesmo tempo faz alguma coisa para encher o saco, para
da reitoria, por um pouco de areia na máquina deles, encontrar novas formas. Seguramente eles gostariam de pensar, não sei, imagino, pode ser otimista, gostariam de pensar novas fórmulas de se contrapor a esse rolo compressor, pelo qual eles também são vítimas. Todos eles são escravos do látice que eles têm que preencher todo mês, e têm que pontuar, e têm que ser avaliados, e assim por diante. Eles sabem que eles estão nessa engrenagem, estão sendo moídos nessa engrenagem. Eles são inconscientemente, eles sabem. De modo que é uma reação defensiva, inócua, está banalizado, não vai adiantar nada. Então, eles também compartilham do sentimento de impotência, daí a reação deles. E, por outro lado, quando dizem, não, mas se a greve agora vai me atrapalhar toda a minha programação, tenho colóquios internacionais, coisas a fazer e tal, o calendário vai ser bagunçado por isso. E eu não sei se eles estão muito satisfeitos com esse calendário, negócio de trabalhar adoidado. Não, eles podem também estar padecendo. Então, há uma espécie de sentimento generalizado de impotência e todo mundo é infeliz do seu lado e procura tornar o outro lado mais infeliz ainda. E, bom, aí começa a se chutar. E é um pouco o retrato do que está acontecendo. Mas é um departamento de qualidade, respeitável, respeitado, Brasil afora e no mundo, alguns não são vigaristas, não são incompetentes, não são enganadores. Podem, digamos, eles são neoliberais, pronto. Então, fóbicos, não são racistas. Enfim, alguns até gostam de dar cursos, podem dar curso de periferia, de Aufklärung popular. Não, quer dizer, é uma comédia de erros. É um pouco, eu acho que esse descadeiraço de um lado é um pouco abraço de afogados. Só que do nosso lado nós sabemos que estamos nos afogando. Eles estão se debatendo sem perceber que estão sufocados e que, por mais excelentes intelectualmente que sejam, eles são inócuos politicamente, é isso. A menos que política significa distribuir poder, ter poder, mandar e desmandar, fazer parte de curriolas de reitoria. Isso não é política, isso é outra coisa, isso é organização. Não sei se a organização criminosa é muito forte, simplesmente pelo gosto de xingar. Mas eu acho que aí há um, digamos, equívoco de parte a parte. Eu acho que não empilhar cadeira, desempilhar cadeira, os dois lados estão... E essa inércia é porque ele está sendo condenado. Alguém gostaria de ser um professor de filosofia, que ter tempo livre, poder ler, poder estudar, poder conversar com os alunos, poder dar cursos interessantes, está se transformando numa máquina de produzir látices, papers. São empreendedores, estão condenados a ser empreendedores. E eles estão aperfeiçoando essa máquina que os está triturando. Eles trituram junto os estudantes, que reagem dizendo, olha, vamos parar para pensar, porque não dá mais para continuar assim. A gente está enlouquecendo, sem falar que nós estamos, como nós somos no lixo da ralé da USP, a gente está... Não tem onde cair morto, porque não tem bolsa, não tem emprego, não tem nada, está fudido. E, mas vocês também estão. Pensa a vida miserável que vocês levam. É bonito fazer paper de congresso em congresso, falar, e aí entra para um ouvido e sai por outro. Que vida é? É vida intelectual, é vida política. É isso que se imaginava quando estudava, quando preparava uma aula em Pisca Zero, 40, 60. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí entra, quando vem essas instituições, bancos, assim por diante, oferecem bolsa isso, bolsa aquilo, eles sabem do que estão fazendo. Eles sabem que estão dando mais alpiste para esse pessoal que está engaiolado e uma tábua de salvação, porque eles precisam disso, eles não podem fazer outra coisa. Então, junta a fome com a vontade de comer, é uma espécie de servidão voluntária e não tem fim. Eu acho que a vida... A minha época, eu posso dizer, nos anos 60, até me aposentar em fins dos anos 90, não existia esse sistema. Então, há uma coisa que eles não podem... Alguns veteranos talvez se imaginem isso e achando que então era bom, não era tão bom assim, esse sistema, esse rolo compressor. Você podia simplesmente se contentar numa semana, nos anos 60, por exemplo, consagrar a sua semana para preparar uma boa aula. E não era tão bom assim, esse sistema, esse rolo compressor. Você podia simplesmente se contentar numa semana, nos anos 60, por exemplo, consagrar a sua semana para preparar uma boa aula. E eu tenho, sem certeza, dos poucos que eu conheço, que ainda me lembram, já devem estar aposentados, eram grandes preparadores de aula, davam boas aulas, eles devem seguramente se lembrar desse tempo.
Então, há uma espécie de infortúnio compartilhado que deve ser pensado antes do confronto e chamar de fascista alguém que é digamos, um progressista liberal e assim por diante, e que é o que está caindo em desgraça no mundo inteiro. Seguramente, para os 30 milhões de votos que a extrema-direita vai ter no Brasil, eles são considerados comunistas, elitistas, racistas, brancos, comunistas. Vão para Cuba, imagina, coitados, vão desmaiar, vão para Cuba. Nossa! Vão para Cuba, imagina, coitados, vão desmaiar, vão para Cuba. Nossa! É do tipo aquele que está passeando na Paulista às 2 da manhã com uma bike ultra moderna americana ou inglesa, vai para Cuba, seu comunista. Eles estão nesse pacote. Não, para eles não tem perdão. Você acha que eles são os queridinhos dos bolsomitas? Mas não são, de jeito nenhum, estão em desgraça. Por outro lado, são demonizados pelos seus ex-companheiros progressistas de 30, 40 anos atrás. Quando estávamos todos juntos fazendo greves na ditadura aqui em São Paulo, é uma situação que tem que ser repensada. Isso é generalizado. Então, por onde começar?